Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de fazer convosco hoje mais um estudo sobre a continuação da carta de Paulo à 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, e hoje queria trabalhar convosco nos versos 26 e 31 do capítulo 1. 1 de Coríntios, capítulo 1, dos versos 26 ao 31. Hoje, pensando convosco sobre a chamada dos santos. A chamada dos santos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao 31, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Só até aqui. Oremos para que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações. Senhor Deus, estou-te grato por este dia e estou-te grato, Senhor, por esta oportunidade que tu nos dás. Mais uma vez estarmos juntos, embora à distância, através de um clique da internet, para estudarmos mais uma porção da Tua Palavra Sagrada, da Tua revelação que deixaste escrita através dos homens inspirados por Ti, Senhor. Ilumina-nos, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Faz-nos, Senhor, capacitados para ver os mistérios da Tua Palavra. Nesta hora, Senhor, te peço que nos abençoes com a Tua graça e a Tua misericórdia, a nós aqui e a todos quantos nos assistem através deste vídeo. Que seja, Senhor, assim para a honra e glória da santidade do Teu nome. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor Deus, agradáveis na Tua presença. Em o nome de Jesus Cristo. Assim eu te peço e assim eu creio. Para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. A chamada dos santos. Este, meus queridos, é o segundo argumento que Paulo utiliza para demonstrar aos coríntios que as divisões não faziam o menor sentido. Um dos maiores problemas da igreja de Corinto está aí no verso 12, em que eles diziam: refiro-me ao facto de cada um de vos dizer eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Havia divisões na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma das maiores igrejas, uma das mais fortes igrejas daquela época, no século I, lá no Oriente Médio. Mas esta igreja tinha vários problemas, e problemas até bastante graves. E um dos problemas que Paulo viu, que era um dos mais graves, foi o problema da divisão. A igreja estava dividida. A igreja se dividia em 4 grupos, como está aí no verso 12. E então Paulo vai gastar 4 capítulos desta carta para demonstrar aos coríntios, não para ralhar com eles, mas para teologicamente, doutrinariamente, os ensinar
que a questão das divisões dentro da igreja, que era um problema grave, tanto para a igreja como para o povo fora da igreja. Afinal, é a igreja que testemunha de Cristo. Se a igreja está mal, que testemunha a vaidade de Cristo. A igreja de Corinto, meus queridos, era, como eu disse, uma das maiores igrejas daquela época. Foi uma igreja que Paulo abriu durante uma das suas viagens missionárias, penso, se não falha a memória, foi na segunda viagem missionária. Ao contrário de todas as outras igrejas em que ele evangelizava, ele abria, instituía a liderança e ia embora, Paulo aqui gasta cerca de 3 anos e pouco da sua vida para doutrinar esta igreja e para a deixar biblicamente constituída. Esta é a primeira carta que na Bíblia diz que é a primeira carta, na final não é, esta é a segunda carta. Paulo escreveu 4 cartas a esta igreja. Veja qual era o tipo de dificuldade que Paulo encontrava com esta igreja, a pontos de escrever 4 cartas de chamada de atenção doutrinária, cartas pastorais, cartas apostólicas, enfim, uma quantidade de argumentos que Paulo utilizou para levar esta igreja, para tentar ou para levar esta igreja ao caminho. Esta é uma igreja que estava instituída na cidade de Corinto, uma cidade grega, bastante evoluída, esta cidade. Era também conhecida pelos seus vários filósofos que palestravam nas praças públicas, e talvez esse fosse um dos maiores problemas, o problema da cultura. Esta cidade vivia uma cultura greco-romana. Eles tinham a cultura grega virada mais para o conhecimento, para a sabedoria, para o pensamento, e tinham depois a administração romana, que era virada para o poderio militar, para o poderio bélico, para a governância. Nada tinha a ver com Cristo. A cultura desta cidade estava muito longe de Cristo. Ainda assim, Deus, na sua excelsa sabedoria, ele chamou a Paulo para abrir esta igreja. Mas, bom, ao olhar para a história bíblica desta cidade, lá em Atos, aqui nas cartas de Corinto e outras cartas que Paulo refere, os problemas de Corinto, nós vemos que esta era a igreja, talvez a igreja mais problemática que Paulo tinha em mãos. Embora, e isto convém ressalvar, embora a igreja se reunisse toda num mesmo lugar, ela não estava de casa em casa, como muitos aí afirmam, ela tinha um lugar definido, um espaço definido, onde o povo saía das suas casas e se reunia. Mas bom, embora a igreja se reunisse no mesmo lugar, ela estava internamente dividida. Por isso, Paulo, conforme eu disse, gasta 4 capítulos para demonstrar que a falta de unidade da igreja não fazia o menor sentido. Na mensagem anterior, nós vimos o primeiro argumento de Paulo. Paulo chama a atenção para a mensagem da cruz. Todo aquele povo foi chamado por Deus através de uma mensagem. A mensagem da cruz, aquilo que a gente entende como a palavra da cruz, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o verter, o sacrifício de Cristo naquela cruz. O que é que isso teve de novo ao povo? Também vimos na mensagem anterior que se o caminho da cruz, se a mensagem da cruz é o caminho que nos leva a Cristo, que nos leva à salvação, então o meio que nós devemos utilizar para entrar nesse caminho, para caminhar nesse caminho, é a palavra da cruz. É a mensagem da cruz e nada mais outra. É bom nós ouvirmos várias pregações, é bom nós ouvirmos várias palestras. Mas muitas vezes, meus queridos, essas pregações que nós ouvimos, embora sejam boas, bem elaboradas, bem vocalizadas, dificilmente ela nos leva a Cristo. Porque o único caminho que nos leva a Cristo é a mensagem da cruz, é a palavra da cruz. São sermões, são mensagens cristocêntricos. A mensagem, se não tiver Cristo no seu âmago,
ela dificilmente nos vai levar a Cristo. Pode-nos acrescentar algo mais, mas não passa disso mesmo. Vale o que vale. E agora, neste segundo argumento, o que é que Paulo vai fazer? Paulo vai virar o argumento deles. O argumento dos coríntios. Ele reverte o argumento contra os próprios coríntios. Faz-me lembrar a história de Amós, lá, do profeta Amós. Aí no verso 26, Paulo diz: Irmãos, reparai, pois, observai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Eu quero chamar a atenção novamente que um dos maiores problemas da divisão da igreja era pessoas. A igreja estava dividida em 4 grupos: Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. A igreja observava aquilo que queria ouvir pela boca de quem eles queriam ouvir falar. Não sei se me está a entender. E Paulo agora diz assim: reparai na vossa vocação. Vocação aqui quer dizer chamada. A chamada que nós tivemos de Deus. Nós temos uma vocação, nós temos uma chamada, nós fomos chamados para alguém. Eu estou cansado de dizer que por nós próprios nós nunca chegaríamos a Cristo, nós nunca viríamos a Cristo, estamos sempre afastados de Cristo por causa da nossa velha natureza, mas houve uma chamada, como nós vamos ver mais à frente. Houve um alerta, houve um caminho que se nos foi apresentado e no qual nós decidimos seguir. Primeiro, que chamada é esta? Que vocação é esta? É a maneira como Deus chamou. Toda a igreja de Corinto ouviu esta chamada. Toda a igreja de Corinto ouviu Paulo pregar durante 3 anos e pouco. Mas foram poucos os que atenderam a esta chamada. A maneira como Deus chamou. Como é que Deus chamou este povo que constituía a igreja de Corinto? Através da pregação simples. Através da pregação de Paulo. Qual foi a pregação de Paulo? A mensagem da cruz. Foi isso que ele foi pregar a Corinto. Segundo, a pessoa que Deus usou para chamar. Deus não abriu os céus com os seus alto-falantes e começou a falar cá para baixo. Deus utilizou uma pessoa. Quem foi a pessoa que Deus utilizou? Paulo, o apóstolo Paulo, pregando naquelas ruas de Corinto, chamando ao arrependimento, chamando à salvação todos aqueles que eram intervenientes desta igreja. Mas o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção acerca desta chamada é quem é que Deus chamou. E aí, quem Deus chamou está nos versos 27 e 28. Pessoas que não tinham nada para dar. Pessoas que não tinham absolutamente mérito algum. Ele diz, pelo contrário, verso 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Ou seja, não passa para a minha cabeça, e olhando ao redor destes 34 anos de ministério, eu sempre observei que qualquer igreja, seja ela qual for, a denominação que for, a teologia que tenha, a convicção que absorva, toda a igreja é constituída por pessoas que para o mundo não valem nada. Não foram poucas as vezes que eu ouvi dizer: você só é pastor, você só está na igreja porque não tem mais sítio para onde pousar. Você não pode pousar no parlamento, você não pode pousar na presidência, você não pode pousar numa câmara, você não tem nada porque se lhe pegue. Portanto, você foi para a igreja, mas é assim que Deus chama. Deus chama primeiramente aqueles que nada são. Por que é que Deus faz isso? Porque Deus não valoriza em nada. Olha o que eu vou dizer hoje. Deus não valoriza em nada
aquilo que a pessoa é quando Ele a chama. Quando Deus olha para alguém e decidiu chamar e decide chamar, Ele chama pela pessoa e não pelo que a pessoa é, não pelo que a pessoa possui, não pela fortaleza que ela tem. Deus não valoriza em nada, conforme está bem explícito aqui neste texto. Ao contrário daquilo que a Igreja de Corinto pensava, e isto também acontece nos dias de hoje. Olhe bem, três tipos de pessoas que identificavam uma elite e que as pessoas valorizavam. A elite política, a elite religiosa e a elite financeira. Vejam. Verso 26. Não foram chamados muitos sábios, elite poderosa, elite do conhecimento, segundo a carne, nem muitos poderosos, políticos e governadores, nem muitos de nobre nascimento, ou seja, pessoas, famílias importantes. Deus não chamou, Paulo está a dizer, não foram chamados. É o tipo de gente que Deus não chamou e que a Igreja admirava. Porque nós sabemos que Apolo era um excelente homilético, era um excelente palestrante. Paulo tinha um conhecimento muito vasto das Escrituras e do Evangelho. Cefas, que é Pedro, era o apóstolo principal, estava lá na Igreja de Jerusalém, e Cristo, que era o autor da salvação. Eram essas pessoas, os coríntios estavam tentando enfatizar, tentando colocar em primeiro lugar pessoas que eles valorizavam pelo aquilo que eram. Ao contrário de Deus, que Deus não valoriza as pessoas pelo aquilo que elas são. Primeiro, sábios, filósofos, escribas eram importantes para os coríntios. Segundo, poderosos políticos, governadores, eram importantes para os coríntios. Terceiro, nobre nascimento, famílias importantes, reis, príncipes, governadores, cônsules, eram importantes para os coríntios. Mas eu preciso que você entenda algo muito importante. A chamada geral, ou melhor, por outras palavras, toda a cidade de Corinto, ela foi alvo da chamada geral. O que é a chamada geral? É quando Deus utiliza alguém ou alguma coisa para proclamar a sua palavra, para proclamar a sua vontade. Então Deus utilizou Paulo durante 3 anos para falar à cidade inteira. Toda a cidade ouviu falar de Deus, toda a cidade ouviu falar de Cristo, da sua morte na cruz, da ressurreição. Toda a cidade ouviu falar. Mas nem toda a cidade se tornou Igreja de Cristo. Igreja de Deus, como Paulo está aí dizendo, aí no verso 2 do capítulo 1, há a Igreja de Deus que está em Corinto. Nem toda a cidade se tornou Igreja de Deus. Só alguns é que foram alvo daquilo que nós chamamos a chamada eficaz. O que é chamada eficaz? Chamada geral é quando todo o mundo ouve. Chamada eficaz é quando o Espírito fala ao coração do homem. É quando o homem se converte. Isso é que nós chamamos a chamada eficaz, interiormente, pelo Espírito Santo. E você repare, mais uma vez eu digo, pela minha experiência de ministério, muitas vezes já falámos a multidões e, por incrível que pareça, às vezes converte-se o marido e a mulher não, converte-se a mulher e o marido não, converte-se o filho, o pai e a mãe não. Porquê? Porque não foram alvo da chamada eficaz. Deus não falou pelo seu espírito ao espírito do homem, ao coração do homem, internamente, cá dentro. E outra coisa que nós devemos ver também neste texto é que é importante nós repararmos que, preferencialmente, Deus não fez uma escolha
pelos humildes ou pelos pobres. Não, tire isso da cabeça. Isso é coisa de franciscano. Deus não diz só os pobres e os humildes é que têm direito à salvação. Não. Existem poderosos, existem pessoas de nobre nascimento, existem governadores, existem ministros, existem presidentes, existem um sem fim de pessoas com idades, cientistas, doutores, médicos, cirurgiões e por aí fora, professores. Mas preferencialmente, eu preciso que você entenda isso, preferencialmente Deus não salva somente pobres e humildes. Porquê, pastor? Não sei. A única coisa que eu sei é que Deus quer combater a arrogância humana. Qualquer homem, qualquer mulher que tenha uma posição social, de nível de status social, a nível mais alto que a camada normal, normalmente, geralmente, ela se torna arrogante. Quer uma prova? Eu dou-lhe uma prova. Você já ouviu algum advogado não ser chamado por doutor? Você trata um advogado como? Pelo nome próprio ou por doutor fulano de tal? Esse doutor fulano de tal já lhe acrescenta um copo de arrogância ao seu ego, porque ele já é doutor, portanto já está a um nível superior. Mas não quer dizer, pelo facto de ele ser doutor, que não tenha direito ou não seja alvo da salvação. Isso não é bíblico. O que eu lhe quero dizer é que esses cargos, essas posições, elas trazem arrogância, elas trazem orgulho, elas promovem um estado muito complicado que é o egocentrismo. Eu sou, eu estudei, eu lutei para ser. Todo mundo que tem posição social, todo mundo que tem uma outra posição um bocadinho mais alta que nós, está cheia desse estado, o estado de arrogância, e é isso que Deus quer combater. Por outro lado, ao combater a arrogância do homem, Deus exalta o homem que não tem importância nenhuma para os outros. Quantos pastores, queridos pastores que eu já conheci, que nem a quarta classe tinham. Era um custo eles lerem a sua Bíblia. Trocavam as palavras, mas estavam cheios de Deus. Porque o que importa para Deus não é aquilo que o homem é por fora, à vista do mundo. Aquilo que importa para Deus é aquilo que o homem é por dentro. Como é que é feito o seu coração? Isso é que importa para Deus. E por outro lado, também existiam três tipos de pessoas que os coríntios valorizavam e que Deus não valoriza. Existem três tipos de pessoas que os coríntios não valorizavam e que Deus valoriza. Como está aí no verso 28, ele diz que escolheu as coisas loucas do mundo, os incultos, aqueles que não sabem ler nem escrever, aqueles que custa falar, aqueles que não têm nada. Nem muitos poderosos, aqueles que não têm influência social, não têm uma posição, um status social no meio de uma sociedade. E também nem muitos de nobre nascimento. Tudo pessoas que os coríntios não davam valor. E por isso os desprezavam. E nós vamos ver mais à frente, na sequência das mensagens, que um dos maiores problemas da Igreja de Corinto era mesmo esse, era desprezar os mais fracos. E está lá, por isso é que Paulo escreveu o capítulo 11 da primeira carta de Coríntios. É virada para aqueles que oprimem os mais fracos, para aqueles que oprimem os mais pobres, para aqueles que oprimem aqueles que não têm muita cultura, não têm muita sabedoria. Paulo escreveu o capítulo 11 para esses. Mas eu quero que você repare, se você tem a sua Bíblia aberta, na primeira parte, no verso 26, ele diz, não foram chamados. Não foram chamados. Mas a partir do verso 27 e 28, ele
ele já coloca a expressão escolheu. Mas Deus escolheu. Qual é a diferença? Não é nenhuma. É só uma diferença retórica. É uma semântica. Porque para os coríntios era muito importante a forma como se falava. Então Paulo vai utilizar estas duas expressões que, embora queira dizer a mesma coisa, chamados ou escolhidos, no nosso entendimento é a mesma coisa, só que Paulo coloca isto a um nível superior. Porque a palavra grega escolhido é um pouco mais sonante do que a palavra grega chamada. Então Paulo fez isto de propósito para ironizar com os gregos. Outra coisa que eu queria dizer, grande parte desta carta é a ironia. Paulo utilizou muita ironia nesta carta. Paulo foi muito sarcástico nesta carta. E quando Paulo escolhe esta palavra escolheu, Deus escolheu as coisas loucas do mundo e por aí fora, ele está se lembrando das palavras de Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20 e no capítulo 22. Jesus utilizou a mesma expressão escolheu. Capítulo 20 de Mateus, verso 16 diz: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Veja que Jesus escolheu a palavra chamado, conforme Paulo aplicou, escreveu a palavra escolhido. Mas Jesus está falando aqui já entre a chamada geral e a chamada eficaz. Muitos são chamados porque todos ouvem, mas poucos são escolhidos, porque são poucos aqueles em que o Espírito Santo fala ao coração. Capítulo 22, verso 14 de Mateus diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E quem é que Deus escolheu? Quem é que Deus, na sua presciência, na sua excelsa sabedoria, quem é que Deus escolheu? Em primeiro lugar, as coisas loucas. Verso 27. As coisas loucas aqui são os incultos. São aqueles que não têm a educação didática, não têm estudos. São chamados aqueles que são incompetentes. Deixe-me compartilhar aqui uma coisa rápida consigo. Eu trabalho nas obras há cerca de 40 anos. E uma ocasião eu tive o prazer de trabalhar com um servente das obras. Aquele que é mais incompetente, aquele que só serve para limpar, arrumar, varrer, não serve para mais nada. Mas aquele homem era mais inteligente que o engenheiro da obra. Não sei se está a entender aquilo que eu estou dizendo. Não é a aparência ou o dinheiro que tem no bolso. Muitas vezes a própria vida nos leva a ser incultos, incompetentes, a ser louco, porque a própria vida nos causa problemas que nos levam à loucura da vida, ou seja, nos levam lá abaixo, ao fundo do poço. Mas quando nós estamos no alto, nós temos uma posição. Quando nós estamos em baixo, nós deixamos de ser o mesmo homem e passamos a ser um outro homem, embora no mesmo corpo, com a mesma cara, a mesma voz, mas de uma outra visto de uma outra forma. E porquê é que Deus escolheu as coisas loucas do mundo? Para envergonhar os sábios. A gente já vai perceber o porquê que Deus fez isso. Porquê que é para envergonhar os sábios? Porque diante de Deus, olha o que eu vou dizer agora, diante de Deus, a sabedoria do mundo não serve de coisa alguma. Nós hoje estamos muito abismados porque agora no final do ano subiu para o espaço um super telescópio que vai fotografar, ver os mundos, os espaços exteriores, e nós estamos muito entusiasmados. A ciência está evoluidíssima. Sabe o que é isso para Deus? Nada. Loucura. Segundo lugar, Deus escolheu, diz a palavra, os fracos do mundo. Quem são os fracos do mundo? Não é aqueles que não têm músculo, não. Isso é outro tipo de fortaleza, de poder. Os fracos do mundo é aqueles que não têm poder, não têm palavra, não têm influência.
São as pessoas comuns que vivem o seu dia-a-dia incógnitos e ninguém repara neles. A pergunta é, porquê é que Deus escolhe os fracos do mundo? Para envergonhar os fortes, os poderosos. Porquê? Porque diante de Deus, todo o poder do mundo se traduz em completa fraqueza. Não foi por acaso que Paulo disse: pois quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Nós devemos ser fracos para o mundo, mas fortes em Deus. É isso é que Deus quer, é isso é que Deus olha. Diante de Deus, todo o poderio do mundo, todos os reinos, os impérios, as grandes potências, para Deus é nada, é zero. Terceiro lugar, Deus escolhe as coisas humildes, as desprezadas e aqueles que não são. Para que é quem é isto, as coisas humildes e as desprezadas? São aquelas que têm um nascimento comum como você e eu. Se nós morrermos, não aparece fotografia nossa, nem noticiário nenhum, nas notícias. Somos pessoas comuns. Mas existem na nossa sociedade pessoas que têm uma dor num dente, aparece logo nas notícias, fulano tal, teve uma dor num dente, teve que ir a um hospital. Mas porquê é que Deus escolhe as coisas humildes e as desprezadas? Porquê é que Deus escolhe as pessoas comuns? Porque diante de Deus todo o mundo é igual. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Seja aquilo que nós formos ou aquilo que nós não formos, para Deus é igual. Porque Deus olha para nós como homens, como mulheres, como seres humanos. Deus abate assim, desta forma, os orgulhosos e exalta os humildes. Eu queria deixar outra palavra aqui para você interiorizar no seu coração. Aquilo que eu estou falando hoje aqui, não fui eu que inventei. Aquilo que eu estou dizendo hoje, que Deus abate os orgulhosos e exalta os humildes, é aquilo que toda a Bíblia nos ensina. Toda a Bíblia nos ensina isto. Toda a Bíblia. A pergunta é: que tipo de gente existia na igreja de Corinto? Qual era a razão por que eles desprezavam os mais fracos? Qual era a razão por que eles faziam grupinhos entre os mais poderosos, os melhor falantes? Se nós formos ler ao capítulo 6 desta mesma carta, Paulo nos dá uma fotografia, um vídeo de quem é que estava dentro da igreja de Corinto. E você vai se pasmar porque você vai encontrar gente que você nunca esperava. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E você diz: sim, é isso mesmo. Paulo tem toda a lógica. Esta classe de 10 tipos de pessoas não pode entrar no reino de Deus. Esta classe não pode fazer parte de uma igreja de Deus. Oh, pastor, claro que não. Olha o verso 11. Tais fostes algum de vós. O que Paulo está dizendo é que aquela igreja tinha sido impuro, idólatra, adúltero, afeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado ou maldizente ou roubador. Tais fostes algum de vós. Mas mesmo assim Deus vos chamou. Mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados. Mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
O que Paulo está aqui dizendo para o povo de Corinto, para aqueles que estavam desenvolvendo estas divisões e estes problemas, o que Paulo está aqui dizendo é: olhem para vós. Olhem quem vocês eram antes de Deus vos lavar e vos santificar. Olhem para a vossa vida, olhem para trás, façam uma retrospectiva e lembrem-se do lugar de onde vocês vieram. E meu amado, meu querido, isto é um alerta que eu faço hoje a toda a igreja que me está ouvindo. Muitas vezes nós caímos no ridículo de querermos imputar pecados, queremos imputar defeitos aos outros, mas nós nos esquecemos daquilo que nós éramos quando Deus nos chamou. Eu sei quem eu era. Eu tenho a plena consciência daquilo que eu era e daquilo que muitas vezes eu ainda sou hoje. Não for o sangue de Cristo, não for o Espírito Santo de Deus, e eu nem à porta da igreja poderia passar, quanto mais entrar dentro dela. Qual é a razão para que Deus faz estas coisas desta forma? Em primeiro lugar, conforme eu disse, e vou sempre batalhar nisto, e Paulo vai batalhar nisto em toda a carta de Coríntios, o primeiro foco de Deus é abater o orgulho e a vaidade. O primeiro foco que Deus quer é dizer: homem, tu és porque eu quero que tu sejas. Tu só és porque eu deixei. Portanto, agora não é tua, agora é minha. Olha aí o verso 29. A fim de que ninguém se vanglorie, ninguém se orgulhe, ninguém tenha vaidade na presença de Deus. No verso 31. Aquele que se gloria, se você tem motivo de glória, se você é um homem poderoso, se você é um sábio, se você é um doutor, se você é um advogado, se você é um homem preeminente na sociedade, então glorie-se em Cristo. Dê graças a Deus por isso. Mas isso não lhe dá aso a que você despreze os outros. Porque eu sou, o outro não é, eu sou maior. Não, está errado. Se existe glória, essa glória é de Deus. Não é sua e nem é minha. No projeto da redenção, e nós temos que saber isto, no projeto da redenção, Deus não se moveu por algum mérito humano. Não existe versículo nenhum da Bíblia que diga que foi por mérito humano. Foi porque é muito poderoso, nome de nascimento, sábio, porque é muito solidário, tem muita compaixão no seu... Escute, não há versículo nenhum na Bíblia que diga que Deus me salvou por algum mérito que eu tenha. Quando Deus olhou para mim, viu trapo de imundícia. Mas pelo seu grande amor, e principalmente pelo seu grande amor ao seu Filho, Ele me salvou através do seu sacrifício naquela cruz. Outra coisa. Deus, ao escolher estas pessoas, não deixa margem nenhuma para que alguém diga que alguém pode impressionar Deus. Ou seja, por outras palavras, Deus nunca se vai impressionar pelas suas conquistas. Deus nunca se vai impressionar pelo seu mestrado na universidade. Deus nunca se vai impressionar porque você chegou a Presidente da República. Nada disso impressiona Deus. A única coisa que impressiona Deus é a obediência do seu Filho que o levou àquela cruz. Isso é que impressiona Deus. Por isso é que Ele ofereceu ao seu Filho um povo constituído por toda esta gama de depravação, esta gama de pessoas sem qualidade nenhuma, mas Ele disse: Filho, agora lava-os com o teu sangue, santifica-os. Essa tua noiva está toda manchada, mas eu sei que pelo teu sangue, pela tua intercessão, pelo trabalhar do Espírito de Deus, essa noiva vai ficar lavada, vai ficar alva, branca como a neve. Apesar disto tudo, existem exceções na Igreja de Corinto, sabe? Por exemplo,
A casa de Cloé era uma casa rica. Era uma casa influente naquela cidade. Existia também outra irmã nossa que também frequentava a cidade de Corinto, que era Lídia, lá da cidade de Éfeso. Era poderosa, era rica. Erasto, que é falado aí no final da carta, era o tesoureiro da cidade. Portanto, também dentro da igreja existiam pessoas com poder, com valor à vista humana. Mas qual foi a visão de Deus? Porque é que Deus colocou dentro da igreja pessoas assim? E nós vemos nas nossas igrejas. Existem aqueles que são mais pobres, existem aqueles que são moderados, poderá haver até pessoas mais ricas. Não há problema nenhum. O problema vai novamente ao encontro daquilo que eu disse. Ninguém se pode gloriar pelo aquilo que é ou pelo aquilo que não é. Assim como ninguém se pode desprezar porque não é aquilo que o outro é. Porque no verso 31 diz, verso 30, mas vós sois dele, todos nós, com ou sem, sabendo ou não sabendo, inculto ou sábio, todos nós somos dele, de Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, o que o Paulo está aqui dizendo é que eu posso não ser aos olhos do mundo, mas eu em Cristo começo a ser. Eu em Cristo passo a ser sabedoria, em Cristo passo a ser justiça, em Cristo passo a ser santo e em Cristo eu sou redimido. Para que, verso 31, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Se eu sou em Cristo, então eu não sou em nada daquilo que eu possa fazer. Porque eu sou em Cristo. Ele é que me fez. Ele é que me transformou. Então, meus amados, toda a glória é para Deus. E nada é para nós. O Paulo está aqui respondendo àquilo que se passou lá no verso 12 do mesmo capítulo. Vocês são de Deus. Vocês não são de Paulo, vocês não são de Apolo, vocês não são de Cefas, vocês não são de elite nenhuma, de Aristóteles, de Filó. Não, vocês não são, vocês são de Deus. Isso é que importa, é isso é que nós temos que entronizar. Aquilo que nós somos aqui na Terra, aquilo que nós temos ou não temos aqui na Terra, só o somos porque somos dele. Então pare de se gloriar. Pare de dizer porque eu é que consegui, eu é que fui à luta, eu é que me levantei cedo, eu é que me deitei tarde. Pare. Pare. Você é de Cristo. E você só o é porque Cristo permitiu que você fosse. Cristo se tornou para nós e em nós tudo aquilo que os homens admiram. Jeremias 9 diz assim, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Quanto mais você se gloriar no Senhor, mais você agrada ao seu Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Então dê graças a Deus pelo aquilo que você é hoje. Pastor, mas eu não sou nada. Dê graças a Deus também. Porque a sua chamada não foi uma chamada em vão. Deus não chama ninguém para ficar em vão. Deus não chama ninguém para ficar na prateleira de uma igreja. Deus não chama ninguém para ficar nos últimos lugares nas fileiras de uma igreja. Quando Deus chama alguém, esse alguém tem uma missão. Pastor, e qual é a minha missão? Pregar a palavra. Quanto mais você pregar a palavra, mais você
sabedoria demonstra aos homens, porque os homens não sabem a palavra. Oh, meu querido, os homens só sabem de ciência, mas a palavra pura, a palavra simples, a mensagem da cruz, os homens não a sabem. Os cientistas não a sabem. As faculdades a abominam. Mas você que é fraco, você que é inculto, você sabe essa palavra. Então você é mais inteligente. Você é mais sábio. Cristo se tornou em sabedoria para si. O que é que isto quer dizer? Cristo se tornou na minha sabedoria, porque em Cristo eu sou mais sábio que o mais renomado prémio Nobel. Agora, em Cristo, eu conheço o sentido da vida. Mas em segundo lugar, em Cristo eu sou santo e justo. O que é que isto quer dizer? Porque em Cristo eu sou justo, mas não por mim. Porque eu continuo a mesma miséria. Eu sou justo porque Ele me justificou. Ele acreditou a justiça nele na minha conta. Em Cristo eu sou santo porque o Espírito Santo de Deus atua dentro do meu coração. É Ele que trabalha e não eu. Os meus maus pensamentos, as minhas más ideias continuam cá. Mas o Espírito vai trabalhando, vai colmatando essas falhas, vai tapando esses buracos e vai-me santificando. Por isso é que eu digo que a santificação nunca pode dizer como... Há muitos que perguntam isso aos quatro ventos. A santificação nunca pode ser um ato automático. Não. Não. Justificação, sim. Por outras palavras, se você não sabe o que é justificação, eu digo salvação, sim. Santificação, não. Porque nós continuamos no mesmo corpo, com a mesma natureza, com os mesmos pensamentos. Repara, o povo de Israel andou 40 anos no Egito, sempre pensando, 40 anos no deserto, sempre pensando no Egito. Isso aí tem conotação para nós. Nós andamos aqui 60, 70, 80 anos, 90 anos nesta terra, mas estamos sempre com os mesmos pensamentos antigos. Agora o nosso coração é que não, já está novo, está renovado, vai sendo redimido, restaurado, trabalhado. Você entende? Terceiro lugar, em Cristo eu sou redimido. É o que está aí em Jeremias. Ou, por outras palavras, em Cristo eu sou liberto deste mundo. Estas eram as coisas que os filósofos buscavam. Eles buscavam isto. Eles buscavam a santificação, eles buscavam a justiça, eles buscavam a remissão, eles buscavam a sabedoria, mas eles buscavam cavando os seus próprios poços. Eles buscavam ser isto tudo diante de Deus. Veja lá em Atos, quando Paulo, lá no Areópago, eles começaram confrontando Paulo. Eles buscavam estas coisas. Só que eles procuravam pelos seus próprios meios. O cristão pode ser estas coisas quando deixa de as procurar pelos seus próprios meios, porque nós somos em Cristo. Nós temos um mentor. Há alguém que se tornou nisso por nós. Há um cuidado a ter nisto tudo. Eu não me canso de falar nisto. Porque aqueles nossos irmãos queridos, aqueles nossos amados pastores que vergam a voz, uma voz toda melodiosa, melosa, pegajosa, e meu irmão, e toda aquela mansidão toda, escute, cuidado com a falsa humildade. Seja quem você é, na verdade. Você não precisa de retocar a voz. Se fala baixo, fala baixo. Se fala alto, é a sua voz. Você não precisa se tornar uma outra pessoa para lidar com os seus irmãos. Não, você é quem é. Porque quando Deus olha para si, Ele sabe quem você é. Você não precisa trabalhar a sua imagem. E muitas vezes esse trabalhar de imagem, ela nos traz uma falsa humildade. Uma falsa modéstia. E isso é pecado. Isso é pecado. Nós nunca vamos ser humildes quando somos falsos humildes.
Porque a humildade não provém de nós. Vê? A humildade é algo que é fruto do Espírito Santo. Portanto, não é meu. Eu só sou humilde quando eu começo produzindo esse fruto, porque algo está trabalhando dentro de mim que não sou eu. É Cristo, é o Espírito de Deus. Humildade é reconhecer a verdade sobre mim. Eu saber quem eu sou. E por essa razão dou graças a Deus. Pastor, mas eu sou um grande malvado. Dê graças a Deus, porque se Deus o escolher é porque está trabalhando. Não há volta a dar. Toda a glória tem que ser para Ele. Deixe-me terminar aqui com 3 ou 4 aplicações para a nossa vida e eu termino este meu sermão, este nosso estudo sobre esta porção desta carta. Em primeiro lugar, eu queria dar uma palavra para aqueles que creem, e são muitos. Aqueles que creem que são salvos porque tomaram algum tipo de iniciativa. E eu aqui estou falando para aqueles meus queridos irmãos que ignorantemente pensam que fizeram algo e porque fizeram algo mereceram a salvação. Nomeadamente a Igreja Católica Apostólica Romana, eles pensam por pagar promessas, fazer promessas, rezar terços, que isso vai influenciar a salvação deles. Outros irmãos nossos, os meus irmãos arminianos, também pensam que eles é que tomam a iniciativa, ou seja, eles anulam um pouco a soberania de Deus. Apesar de existirem ensinamentos nesse sentido, e existem vários, nada do que eu possa fazer, vou repetir novamente, nada daquilo que eu possa fazer influencia o plano de Deus. Deus não precisa de mim para nada, nunca precisou de mim para nada, e se Deus me chamou é porque Ele me amou e tem um plano para mim. Meta isso na sua cabeça. Muda a sua maneira de pensar. Não quer dizer que você não faça o bem. Você não quer dizer com isto que você não procure ser uma pessoa justa, ser uma pessoa afável, ser uma pessoa amável. Não, isso é tudo bom. É bom isso. E era bom que todos nós fôssemos assim. Mas não é isso que vai influenciar o plano de Deus. O plano de Deus é outro, que nem você nem eu vamos pensar. Há muitos dos nossos irmãos que pensam que no plano da salvação de Deus existe um botão que diz play, salvation. E agora chego lá e carrego no botão e sou salvo. Se existe ali algum botão para eu carregar, é Deus que me vai segurar na minha mão e me leva lá para eu carregar. Eu não vou carregar aquele botão, eu não consigo carregar aquele botão, eu não posso carregar aquele botão. Porquê, pastor? Porque eu sou um miserável homem humano com uma natureza corrupta e pecaminosa. Se existe um botão de play salvation, se esse botão é para ser pressionado, é Deus que me vai pegar na mão e vai me carregar no meu botão. Entenda bem isto. Somente pela vontade de Deus, somente por Deus e somente para Deus. Segunda aplicação que eu queria deixar aqui, e novamente mais uma palavra, para aqueles que se impressionam com as conquistas do mundo e da humanidade. Pastor, isso é mau? Não. Eu não estou dizendo nada disso que é mau. Nada. Tudo isso nos faz falta, tudo isso é bom e tudo isso é obra de Deus. São meios de graça que Deus nos envia. Esses homens sábios, esses cientistas bons, isso é bom porque é Deus que enviou. São meios de graça de Deus para bem da humanidade. Senão este mundo não se conseguia viver. Este mundo estávamos na era dos Flintstones, na Idade da Pedra. Portanto, isto é dom de graça. Mas, apesar de ser verdadeiramente impressionante, e é, as conquistas humanas, e quanto mais para a frente com estas tecnologias, mais as coisas se tornam mais rápidas. É impressionante, eu gosto de ver estas coisas. Mas existe uma sabedoria muito superior e um conhecimento muito maior.
Eu pergunto a qualquer cientista renomado do Prémio Nobel do mundo inteiro se ele do nada consegue fazer uma árvore. Coisa simples, uma árvore. Já não vou fazer um ser humano, que é a máquina mais complexa da criação de Deus, é o ser humano. Inventaram os supercomputadores. Nós, no nosso cérebro, temos um supercomputador que ainda ninguém conseguiu descodificá-lo. Portanto, eu pergunto a alguém se do nada se consegue fazer uma árvore, por exemplo, uma coisa simples. Deus fez através da sua palavra. Portanto, existe uma sabedoria e existe um conhecimento muito maior. E por causa disso, e só por causa disso, nós não devemos fazer escolhas em relação a pessoas. Eu tirei há muitos anos um curso de liderança. E eu aprendi, com pessoas mais sábias do que eu, mas eu aprendi que muitas vezes aqueles que são os mais fracos, aqueles que são os liderados, surpreendem os líderes. Portanto, nós devemos estar sempre aptos a saber ouvir e a saber observar e a saber avaliar se aquilo que o outro diz, embora seja mais fraco do que eu, mas se aquilo que o outro diz se tem sumo para que eu aproveite. Isso é ser cristão, meus queridos. Isso é bíblico. Isto é bíblico. Porque Deus se impressiona com um coração humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Terceira aplicação que eu queria deixar, e este é um aviso, é um alerta, principalmente para nós, pastores. Eu queria deixar uma palavra para aqueles que gostam de elogiar e exaltar pessoas. Mas também queria juntar aqui aqueles que gostam de ser exaltados e ser elogiados. Novamente, de novo, eu não estou dizendo que não é bom receber um elogio, não é bom receber uma palmadinha nas costas. Pastor, gostei tanto do seu sermão, encheu-me tanto. Isso é bom. O pior é aquilo que fica dentro do coração, sabe? Porque eu, por muito tempo, eu pregava, eu via a reação do povo que me estava escutando. E eu sentava no meu carro e pensava, eu sou mesmo bom. Eu consegui passar a minha mensagem àquela gente, eles gostaram, eles vieram me cumprimentar e eu sou mesmo bom. O coração do homem se enche rapidamente com orgulho. Você exaltou, você pregou bem, dê graças a Deus. Você recebeu um elogio porque a pessoa gostou de ouvir, dê graças a Deus. Pastor, este sermão não me tocou, dê graças a Deus, porque a palavra que o homem fala, ela nunca volta para trás vazia. Alguém ouviu, alguém gostou, apenas e só não se manifestou. Dê graças a Deus. Quarta e última aplicação é para aqueles que gostam ou que estão sempre questionando os motivos de Deus. Mas porquê é que Deus faz isto? Qual é a lógica de Deus fazer isto? Qual é a lógica de Deus mandar aquele miserável meu irmão que está lá na igreja, que não gosto dele, não gosto de estar ao pé dele? Mas qual é a lógica? Esta aplicação é para si. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fará, só tem um motivo. Para o louvor da sua glória. Está lá em Efésios. Tudo Ele fez para o louvor da sua glória. Quem é você para questionar a glória de Deus? Quem é você para questionar os motivos de Deus? Esta é a motivação final e última de Deus. Deus fez tudo, faz tudo e fará tudo para o louvor da sua glória. Mas se eu fosse Deus eu fazia assim, olha.
Nunca pense que de si mesmo você pode aumentar ou acrescentar alguma coisa àquilo que Deus faz. Nunca pense que de si mesmo você faria melhor daquilo que Deus fez, faz e que fará. Porque Deus é todo-poderoso, Deus é omnisciente, Deus é omnipresente, Deus é omnipotente e você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Nós não somos ninguém. Nós apenas somos o motivo da glória de Deus. Nós apenas estamos aqui hoje para dar louvor e glória a Deus. Amém? O meu objetivo é que você tenha ficado cheio, tenha respondido algumas perguntas, algumas dúvidas que está aí latentes na sua mente e no seu coração. Quem sabe, alguns destes problemas está-se passando na sua igreja e você não entende. A minha esperança é que você tenha ficado cheio, você tenha ficado elucidado e que o Espírito Santo esteja trabalhando agora nos nossos corações. Amém? Até uma próxima oportunidade, meus queridos. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.